Quem achou o texto sagrado, Mateus capítulo 5, verso de número 13, fique em pé em reverência à palavra do Senhor para nós meditarmos juntos. Diz assim, Mateus capítulo 5, verso 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for íspido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Amém? Feche os olhos, diga-se: Senhor Jesus, nesta noite eu vim aqui para ouvir e receber a Tua palavra. Senhor Jesus, fala ao meu coração, porque o meu coração está aberto para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sente-se, meus irmãos, e se você sentir de Deus, de bater palmas, de exaltar, de glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome de Deus. Meus queridos e amados irmãos, Mateus capítulo 5, verso 13, aqui nós encontramos o momento, o início do ministério de Jesus. Jesus, ele vai para a região da Galileia. Jesus nasce em Belém e ele inicia o seu ministério na região da Galileia, ou seja, Naftali e Zebulon. E aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele senta no monte e uma multidão o acompanha para aprender os seus ensinamentos. E no livro de Mateus, capítulo 5, Jesus ele vai fazer uma releitura da lei. Moisés ele recebe a lei no monte. E aqui Jesus ele está sentado no monte, trazendo uma nova reinterpretação da lei. Para quem não sabe, na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, eles seguiam à risca aproximadamente mais de 613 leis do Antigo Testamento. E eram leis duríssimas, eram leis com pena capital, olho por olho, dente por dente. E aqui Jesus ele vai trazer um novo ensinamento. No Sermão do Monte, Jesus ele vai trazer uma nova revelação. Ele revaloriza a lei e ele traz ensinamentos práticos no dia a dia para os seus discípulos, para os seus ouvintes. Porque o evangelho ele não é teoria. O evangelho, ele não é apenas escritos, não é palavras lançadas ao vento, não é leis que tem que estar lá, porque às vezes se nós olharmos aqui, quem já ouviu falar da Constituição brasileira? Quem já ouviu falar? A Constituição brasileira, ela consta todos os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Mas a verdade é que muitas das vezes nós não conhecemos e não sabemos. Quem sabe tem pessoas aqui que nunca pegou uma Constituição na sua mão. E ali Jesus estava falando com pessoas que não sabiam nem ler e nem escrever. Grande maioria de pessoas pobres que estavam marginalizadas. Jesus ele vem em uma época em que o Império Romano dominava Israel. O povo vivia em extrema miséria, pagava altos impostos para Roma. O povo pagava altos impostos até mesmo para o templo, para manter o templo do Senhor. Porém, Jesus ele vem de uma maneira diferente. Ele não vai
para o templo, ele não vai para uma sinagoga, mas ele vai para o monte. E lá no monte ele começa a trazer uma nova revelação. Aleluia! E ele começa a trazer ensinamentos práticos. Ele começa a trazer ensinamentos na qual dizendo: olha, se alguém te ofender, bater no rosto, vira o outro lado também. Se alguém maltratar você, perseguir você, você não vai fazer a mesma coisa, pagar o mal com o mal. Pelo contrário, você vai dobrar os joelhos e interceder por aquela pessoa. Olha que mandamento tremendo. E difícil, porque traz para nós vida prática com Deus. Jesus, ele traz ensinamentos que não eram para ser lançados ao vento, ou que não era para ficar apenas ali no Pentateuco. Não, Jesus, ele traz ensinamentos que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia. Jesus começa a trazer ensinamentos práticos da nossa vida diária. Porém, eu gostaria de trazer para vocês 2 ensinamentos práticos que Jesus trouxe, que era comum na época de Jesus. Ele vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Sal da terra e luz do mundo. Naquela época o sal ele era muito importante. O sal ele tinha a utilidade não muito tempo, não só na época de Jesus, ainda hoje. Se você vai no Nordeste, se você vai no Norte, nós conhecemos a famosa carne de sol. Quem conhece aí carne de sol? Quem é nortista aí, como eu sou descendente de nordestino, levanta a mão aí. Então você sabe do que eu estou falando. Naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer, como nós temos na tecnologia de hoje. Glória a Deus por isso, que podemos congelar e conservar os nossos alimentos. Mas naquela época o sal, ele tinha a função de conservação de alimentos. Salgava-se a carne e depois colocava ao sol para que ela pudesse ser conservada. E Jesus, ele está dizendo para nós que nós somos o sal da terra. Ou seja, enquanto a igreja estiver na face da terra, nós somos a conservação da humanidade. A igreja, ela traz o equilíbrio para a sociedade. Ela preserva os princípios e os preceitos do Senhor sobre uma sociedade que está declinada a viver uma vida de engano e de pecado. E quem é sal da terra, levante as suas mãos e dá um glória a Deus. Nós somos Jesus está dizendo: vocês são a conservação. A igreja do Senhor, ela não caminha como o mundo. E os apóstolos vão dizer por várias vezes: a igreja, ela não combina com o mundo, porque o mundo vive a sua ética. No mundo algumas coisas se tornam moralmente correto, mas para a igreja que vive os ensinamentos de Cristo, nós somos o sal da terra e mantemos a conservação dos princípios da palavra de Deus. É normal para o mundo hoje um pai abandonar a sua família. Está se tornando comum um divórcio. É eticamente normal, moralmente normal. É moralmente normal o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas perante a palavra de Deus e os princípios de Deus, por isso nós somos sal da terra, porque nós somos a conservação da palavra do Senhor. Oh, alamachura lamai clandaramaia. A nossa missão é manter os preceitos de Deus, mesmo em meio a uma sociedade deturbada e corrompida.
A exemplo de Abraão, que intercede por Ló quando estava em Sodoma. Que ele começa a orar, ele tem um encontro com Deus, ele ora: Senhor, se houver 100 pessoas da cidade justas, o Senhor vai preservar essa cidade. O Senhor fala: eu não destruirei a cidade por conta dos 100. Aí ele continua: Senhor, se tiver 50, eu preservarei a cidade por conta dos 50. E se houver 10 justos lá, eu preservarei a cidade, não destruirei ela por conta dos 10. E se houver somente um, eu preservarei a cidade somente por conta desse único um que estiver lá. Oh, alamachura, alamai, clando, alamaia. Aonde você estiver, por isso nós somos sal da terra, no nosso bairro, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, nós somos a preservação. Porém, Jesus vai dizer assim: ó, se o sal for íspido, para nada serve senão ser pisado. Na época de Jesus, quando o sal ele era usado de maneira errada, ou se perdia, ou passava, estocavam de maneira errada e perdia o sal, para nada mais servia, porque ele se tornava venenoso. E o que eles pegavam com aquele sal? Havia uma época em Jerusalém que se fazia muito frio, e as ruas de Jerusalém ficavam tomadas pela neve. E então os sacerdotes, para abrir caminho pelos viajantes, pelas muitas pessoas que vinham para o templo, eles pegavam aquele sal e derramavam sobre as ruas de Jerusalém, para derreter a neve. E quando os viajantes passavam, eles pisavam e ficava aquele barro com sal, aquela mistura esquisita. E por isso que Jesus vai dizer: esse sal, quando se estraga, para nada mais serve senão ser pisado pelos homens. Existem pessoas que eles não têm o senso, irmãos dentro da igreja, que não têm o senso da sua utilidade. Existem aqueles que são conhecidos como os salgadões. Aqueles que são conhecidos na igreja como o irmão salgado demais. E Jesus está dizendo: se for íspido, para nada serve senão ser pisado pelos homens. O crente, ele não deve faltar sal, e ele não deve ser salgado demais, mas ele precisa ser temperado. O sal, ele tem uma utilidade fantástica para a comida. Eu sou um bom degustador de churrasco. Quem come churrasco aí, levanta a mão. E um bom churrasco, ele não é temperado com ervas. Tem gente que gosta com temperos. Não, o bom churrasco, a boa carne, ela é temperada apenas com sal, porque senão perde o sabor da carne. Porém, já aconteceu comigo de temperar e passar a mão no sal, passar da conta, jogar sal demais na carne, e a carne ficar tão íspida, tão difícil de comer, de você comer e descer queimando a garganta, porque para nada serve. O sal em exagero, ele vai, pelo contrário, ao invés de temperar a comida, ele vai estragar a comida. E Jesus, ele quer de nós que nós sejamos moderados. Um dos frutos do Espírito Santo em nós é temperança, é equilíbrio. A igreja precisa de equilíbrio. Nós não podemos ser exagerados. Quantos irmãos perderam a família, perderam a sua casa pelos exageros? Quantos membros, obreiros e pastores perderam a sua família por conta dos exageros? Por ser íspido, pelo sal em excesso. Mas quando nós somos temperados,
nós temos sabor. As pessoas veem o fruto do Espírito em nossa vida. A maior pregação do Evangelho não é um bom sermão. A maior pregação não é um bom sermão eloquente, não. A maior pregação do Evangelho é o seu testemunho de vida, é o seu caráter, é como você vive, é como você anda, é como você se comporta com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Aonde está a nossa família? Eu dirigia uma igreja há pouco tempo atrás, em São José dos Campos, pastoreei, e eu perguntava para os meus irmãos, para os meus membros, porque eu olhava, não tinha filhos, não tinha netos, só estavam os irmãos na igreja, e eu dizia: irmãos, cadê a nossa família? E aqui Jesus está dizendo: se o sal for íspido, para nada serve a não ser pisado. Ser pisado é ser humilhado. Ser pisado é estar debaixo de um jugo. E Jesus não quer isso para nós. Jesus, ele não quer isso para você. Jesus, ele quer que você seja uma vida abundante, a sua família esteja na presença do Senhor, a sua casa, a sua vida, você seja uma vida abundante perante o Senhor. Pode bater palmas e glorificar ao Rei. Devemos ser temperados. O sal, ele serve para temperar a comida, dar gosto. E quando Jesus está dizendo: nós somos o sal da terra, nós somos o gosto dessa terra. As pessoas olham para nós e falam: a vida desse irmão e dessa irmã é uma vida, eu preciso ter uma família igual essa. Uma família que vive nos preceitos de Deus. Eu já conheci tantos irmãos, obreiros, pastores que eram temperados, que me compreendiam na minha juventude, porque eu não tive uma juventude tão fácil, eu era terrível. E alguns pastores sentavam comigo e diziam: vem aqui, Miqueias, Jesus tem uma obra na sua vida. Um dia você vai ser um pregador do Evangelho. Um dia o Senhor vai te chamar para um ministério. Eu te entendo, você está apenas vivendo uma fase. Hoje você faz o que quer. É como Jesus disse para Pedro: Pedro, hoje você vai para onde você quer, mas um dia você será levado para um lugar que você não quer. Por quê? Porque você vai estar debaixo da minha vontade, do meu querer. Aleluia. Em Crônicas capítulo 13, verso 5, o rei Abias de Judá, ele afirmou que a aliança feita entre o Senhor e Davi e a sua descendência era um concerto de sal. E aqui o sal, ele tem o sentido de perpetuidade. Ou seja, Jesus está dizendo: nós somos o sal da terra. A igreja, ela tem uma aliança com Cristo para a eternidade. Nós temos uma aliança com Cristo para a eternidade. Quem tem uma aliança com Cristo, levante as suas mãos. Perpetuidade. Nós somos o sal da terra. E enquanto nós estivermos sobre a face da terra, caminhando pela face da terra, enquanto a igreja estiver na terra, ainda as portas da salvação, as portas para a eternidade estarão abertas, porque nós somos o sal da terra. Pode bater palmas e exaltar a Jesus. E Jesus vai dizer no versículo 14: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, luz na Bíblia
ela tem a perspectiva de uma revelação. Todas as vezes que nós estamos falando de luz, nós estamos falando de revelação. Nós estamos falando de visão, de enxergar, de algo se revelar. Se nós apagássemos a luz aqui, vocês não saberiam quem estaria pregando, vocês somente poderiam reconhecer pela minha voz. Ou se eu olhasse alguém aqui como pastor Josias ou alguma outra pessoa conhecida, se estivesse apagado eu não conseguiria ver, mas por intermédio da luz eu tenho a revelação do ambiente. E aqui, luz é sinal de revelação. Jesus, ele é a revelação do Pai. João capítulo 14, verso 18, Jesus ele fala para Felipe dizendo: Felipe, eu sou a revelação do Pai. Quem olha para mim está olhando e enxergando o Pai. Agora o que eu acho interessante é que Jesus ele transfere a responsabilidade, ele transfere para nós a responsabilidade de sermos os portadores da luz do Senhor. Porque ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós temos algo a revelar. Paulo, em Atos capítulo 13, verso 47, Paulo, ele era a luz para os gentios. Ou seja, o mundo está em trevas, mas nós somos a revelação de Jesus Cristo para a sociedade em trevas. A igreja é a luz do mundo, já é do maligno, o mundo está em trevas. Mas aonde há igreja, não é o templo, não é essas paredes, não é este grande monumento, não. A igreja é você aonde há igreja, lá na sua casa, no seu bairro, aonde você mora. Você é a luz do Senhor lá. Vós sois a luz do mundo. Oh, aleluia! Alamai clando, alamassori clando, alamaia. Nós somos a luz. Ou seja, nós somos o reflexo. Paulo vai dizer: porque como nós olhando para um espelho, nós refletimos a glória de Deus. Essa luz não é própria, mas essa luz, a fonte dessa luz se chama Jesus, porque um dia ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e nós vivemos o reflexo da sua luz. Nós refletimos a glória de Deus para o mundo. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite. Nós somos a luz do mundo. E Jesus vai dizer: não se pode esconder uma cidade edificada. O que Jesus está dizendo? Se você esconde a luz, ela perde a sua função, ela perde o seu propósito. Não se pode esconder a luz embaixo da mesa. Não, mas tem que colocar em um lugar de destaque, para que ilumine a casa inteira. A luz geralmente nas casas ela fica no lugar mais alto. A luz lá na sua casa, ela não tem como você colocar a luz de baixo para cima, porque senão ela perde a sua função, ela perde o seu propósito, ela não vai iluminar suficiente. Por conta dos objetos, por conta dos utensílios da casa, vai obstruir a iluminação daquela luz. Mas a luz geralmente ela fica no centro da sala, ela fica no centro da cozinha, ela fica no lugar mais alto e no lugar mais destacado, centralizado, para que venha iluminar a casa toda.
E quantas das vezes nós estamos perdendo o nosso propósito, nós estamos se escondendo, nós estamos perdendo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, dizendo: não, eu tenho que me esconder, não, eu sou aquele evangelho de banco. Não, meu irmão, Jesus te chamou, levanta-te, resplandece, porque a luz do Senhor vem nascendo sobre ti. Seja a luz da sua casa, seja a luz do seu trabalho. Nós somos a continuidade do ministério de Cristo. Você é luz, você reflete a luz de Cristo, porque a fonte de luz, o gerador de energia que produz essa luz, se chama Jesus de Nazaré. Ele é a fonte de luz, porque ele vai dizer lá em João: eu sou a luz do mundo. Ele é a fonte de luz. E nós vivemos sobre o reflexo da luz de Cristo. E nós refletimos a glória de Deus. Nós somos luz quando nós damos bom testemunho. Em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Ser luz não é somente mover-nos sobrenaturais. É bonito pregar, falar em profecia, trazer as profecias de Deus, falar em línguas estranhas, orar e paralítico andar. Faz parte do mover sobrenatural, mas a verdadeira luz é o fruto que você dá diariamente. Lá em Gálatas 5, é quem você é dentro de casa. Você é a luz para os seus filhos, você é luz para o seu esposo, você é luz para a sua esposa, você é luz para a sua parentela. Nós somos a luz do mundo. Francisco de Aquino, ele vai dizer assim, ó: pregue o evangelho, e quando preciso, use palavras. Como eu disse, a maior pregação é a nossa vida. E quantas pessoas escandalizam o evangelho pelo seu mau testemunho, pregam muito, falam demais do evangelho, mas a sua vida não corresponde àquilo que ele prega. Prega até demais para a sua família, é duro até demais com os seus filhos. Eu já vi irmã parar de falar com a sua filha, parar de falar com o seu filho, porque está passando por um momento de que não quer vir na igreja. Aquele irmão amaldiçoa seu filho, amaldiçoa sua família. E o Senhor está dizendo: não use palavras, o seu testemunho vai ser a maior pregação. A minha esposa tem uma tia, uma grande mulher de Deus, daquelas irmãs anônimas de oração. E o filho dela ficou por 25 anos aproximadamente no crack. Chegava em casa bêbado, drogado. E aquela irmã não desistia, orando pelo seu filho. Eu estou falando de alguém que eu conheço, mulher de Deus. E quando o filho dela chegava em casa bêbado, caindo da moto, ela corria no quintal. E eu acredito que qualquer mãe, qualquer pai, eu sei que é difícil, bateria no filho, espancaria, falava: o que eu fiz para merecer você? Mas aquela irmã, ela pegava o seu filho nos braços, ajudava ele a entrar para dentro de casa. E ele me contando, dizia: minha mãe dizia: filho, um dia você vai ser um pregador, um dia você vai pregar a palavra, você vai ser um pastor, você vai ser um homem de Deus. Um dia Deus vai tirar você dessa vida, você vai ser um homem de Deus.
E hoje ele está na igreja. E ele testemunha isso. E ele diz: eu estou na igreja por conta dessa irmãzinha aqui, dessa velhinha aqui que orou por mim e nunca lançou uma palavra de maldição contra a minha vida. Pelo contrário, ela profetizou. A boca dela, o testemunho dela, a vida dela foi luz para a minha vida. Pode bater palmas e glorificar ao Senhor. Quando nós andamos em amor, quando nós andamos no amor, que é o maior mandamento, Jesus vai resumir a lei e os profetas. Os fariseus chegam a Jesus e dizem: Senhor, quais são os maiores mandamentos? São mais de 600 leis. Quais são as maiores desses mandamentos, dessas leis? Quais dessas nós devemos colocar como pelo menos as top 50? Aí Jesus olha para eles e diz assim: a lei e os profetas se resumem em 2 grandes mandamentos. E eles ficaram de repente assustados, dizendo: não adulterarás, não roubarás. Vai vir uma coisa dessa. E Jesus diz assim: amarás o seu Deus sobre todas as coisas. E o segundo: amará o teu próximo como a ti mesmo. Nós só podemos ser luz quando nós vivemos de fato o amor de Cristo. Quando nós andamos em amor, o Senhor Jesus, Ele é revelado no meio de nós. A luz do Senhor, como eu disse para vocês, luz é sinal de revelação. E a revelação só pode vir por intermédio do fruto do Espírito Santo. Quando nós vivemos de fato o fruto do Espírito Santo de Deus em nossa vida. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para viver na luz de Cristo. E não só para viver na luz, mas para ser luz para outras pessoas. Precisamos nos posicionar frente ao mundo. A igreja precisa se posicionar como luz no seu testemunho. A luz, ela tem 3 características muito importantes. A luz, ela é medida pela sua intensidade, pela sua potência, ou seja, pela sua força. Quanto maior for a intensidade, a potência da luz, mais alcance ela vai ter. Ou seja, quanto mais nós estamos perto do Senhor, quanto mais nós se aproximamos de Jesus, mais intensidade nós teremos na nossa luz. Porque Jesus, Ele é a fonte de luz. E quanto mais nós se aproximamos dEle, quanto mais nós nos encontramos, quanto mais nós estamos... A Bíblia diz que quando Moisés sobe ao monte, que ele fica cara a cara com Deus. Quando ele desce, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Porque a intensidade era grande. A intensidade, a proximidade dele com Deus era grande. Quanto mais nós se aproximamos do Senhor, quanto mais nós temos uma vida devocional entregue ao Senhor, vivemos o caráter de Cristo em nossa vida, temos prazer em viver com Ele, caminhar com Ele, mais intensa será a nossa luz. A luz também, ela é medida pela frequência. Frequência, ela está relativa ao tempo, está relacionada ao tempo. Existem pessoas que às vezes está brilhando. Existem pessoas que às vezes, quem sabe, começou na sua jornada
e brilhava, tinha uma grande intensidade, mas foi passando o tempo, essa luz ela foi enfraquecendo, ela foi diminuindo, ela foi aos poucos perdendo a intensidade. Quem já viu aquelas luzes antigas que ela vai ficando fraca e não ilumina nada? Quem já viu? Quem já viu? Aquelas luzes que a gente às vezes pegava aquela que era 220, põe na 110 e coloca na 220. Perdão, 220 põe na 110 e ela não ilumina nada. Ela fica fraca. Assim é a vida do crente, que ele vai se distanciando do Senhor, ele vai parando de viver de fato o caráter de Deus, de ter uma vida intensa com o Senhor, ele vai perdendo a sua frequência, com o tempo ele vai diminuindo, até a sua luz apagar. Pastor, e quando é que a nossa luz apaga? Quando nós de fato começamos a viver somente de aparência, que o seu caráter não corresponde mais com os princípios da palavra de Deus. Existem pessoas que não vivem mais o caráter de Cristo, somente tem a reputação, tem o título. Reputação é aquilo que as pessoas olham para nós e veem de nós, olha por fora, julga-nos pela aparência, mas o caráter é aquilo que somente Deus conhece e nos vê. E aí é quando o seu caráter começa a de fato perder, se desvirtuar. É um sinal de que nós estamos ficando distante de Jesus. Mas nessa noite Jesus está te chamando, vem para perto de novo. Vinde a mim, vem para perto. Porque quanto mais perto você estiver, quanto mais perto, mais intensidade você estiver com Ele, a sua luz vai ter um alcance, uma potência gigante. Porque nós somos o reflexo da luz de Cristo em nossas vidas. Fique de pé nesta noite. Em Isaías capítulo 60 e versículo 1 diz assim: põe-te de pé, levanta-te, resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor vem raiando sobre ti. O Senhor está mandando você, levanta-te hoje, põe-te de pé na presença do Senhor. Fala: Senhor, eu preciso da sua luz, eu preciso da sua presença para continuar. Eu sozinho não vou a lugar nenhum. Eu sozinho não vou para lugar nenhum. Eu preciso do Senhor. Eu sozinho não tenho luz própria. Eu não sou autossuficiente. Não, mas a minha luz é um reflexo da glória do Senhor em minha vida. Nós não somos autossuficientes. A luz sem fonte de energia, ela não é nada, ela é apenas um objeto. Se nós cortarmos a energia aqui, nós vamos ficar todo mundo no escuro. É a mesma coisa quando você corta a sua relação com Jesus, você se apaga. Mas nessa noite Jesus, Ele está nos chamando, te chamando para reatar o seu relacionamento com o Senhor. Ele te chamou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo.